Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, amém. Irmãos, que alegria podermos estar aqui reunidos enquanto Ministério de Música e Artes da Diocese de Osasco. Eu quero convidar você a aplaudir você mesmo por esse final de semana, amém? Com muita alegria, que é uma bênção poder estar aqui. Passamos tempos difíceis de poder nos reunir, nos encontrar. E eu vi a manifestação de alguns irmãos nas redes sociais, outros no contato direto, reclamando a ausência dos eventos, dos encontros, dos retiros, de poder se encontrar, de poder ter essa participação, de poder ir a um retiro e receber tudo aquilo que é preparado por Deus para nós. Então, irmãos, é motivo de graça para nós estarmos aqui reunidos enquanto Diocese de Osasco. Quero dizer assim para vocês que para nós também, núcleo diocesano, nós também tínhamos um grande anseio por ver acontecer esses encontros que têm acontecido depois do nosso retorno de modo presencial. Então, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Agora, nós não teremos um momento aqui de pregação, mas eu gostaria, como coordenador dessa diocese, poder partilhar e trazer aqui alguns pontos, rapidamente, com vocês. Eu quero começar diante de uma visualização que eu tive poucos minutos atrás, antes do intervalo, no momento de oração. Cheguei aqui um pouco mais tarde, porque meu filho estava com febre, mas cheguei a tempo de poder entrar na presença de Deus e de receber da parte do Senhor uma visualização. E na visualização eu via um cemitério muito grande. E dentro do cemitério, muitos mortos. Mas o interessante é que eu via esses mortos se levantando então e se posicionando. E a revelação, o discernimento do Espírito Santo é que neste final de semana, o Senhor está levantando muitos servos deste ministério que estavam como mortos. Mas agora eles se levantam e se posicionam, porque além de se levantar, eles estão se posicionando, amém? Eu queria que você tomasse posse dessa graça. É isso que o Senhor está fazendo neste final de semana. E é interessante, irmãos, que quando nós falamos de mortos, a visão nossa humana, ela é muito limitada. Ela é igual à visualização que eu tive. Morto é quem está num túmulo. Mas o discernimento que o Senhor trazia é pessoas mortas, não que estão realmente num túmulo, mas pessoas que perderam o ânimo, perderam a esperança, perderam o vigor dentro da missão. E que era isso que então que o Senhor estava dando neste final de semana. O Senhor estava dando vigor, o Senhor estava dando o ânimo, o Senhor estava trazendo novamente esperança para você dentro do teu ministério. Só, irmãos, que eu tenho comentado com alguns irmãos que é muito complicado quando nós participamos de um retiro, e eu quero aqui, sem vaidade alguma, mas dizer aos irmãos que os últimos encontros que nós estamos participando, tivemos da formação, tivemos retiro de coordenação, o Kairós, enfim, os últimos encontros, aquilo que os irmãos têm participado, o feedback que o pessoal tem dado relacionado aos encontros são muito positivo. O pessoal tem conseguido, tem alcançado, tem entrado numa experiência com Deus grandiosa. Os eventos, os encontros têm sido de bastante espiritualidade, bastante profundo. Mas eu tenho uma preocupação muito grande no pós-encontro.
quando sair daqui. E parece, né, falando assim, parece que nós estamos falando para um retiro de primeira experiência, né? O pós-encontro, o sair daqui. A nossa situação, ela tornou tão preocupante, e aí eu me preocupo, e eu preciso dizer que nós não podemos viver dos encontros, dos retiros. Mas nós temos que entender o que Deus proporcionou para nós aqui. E como será daqui em diante. Então que o Espírito Santo te ajude a ter guardado no coração aquilo que foi semeado aqui. Quais foram as orientações que foram dadas aqui? Para onde o Senhor apontou que nós precisamos ir enquanto Ministério de Música e Artes aqui? Como o Senhor nos direcionou? É isso, irmãos, que nós precisamos observar. Qual foi o direcionamento do Senhor neste retiro? Porque ao contrário, o retiro ele fica pelo retiro. Aconteceu aqui, fica aqui e nada vai aonde tem que acontecer. Aonde de fato as coisas precisam acontecer. Fala para o irmão que está do seu lado. No meu grupo de oração. É lá. O grande problema muitas vezes do retiro é que nós deixamos aqui e não levamos para lá. Você veio buscar e agora você precisa levar para lá, para o grupo de oração. Esta talvez seja a grande dificuldade que nós estamos enfrentando. Vem, se enche, abastece, mas não distribui aonde precisa, lá dentro do grupo de oração. Talvez do seu grupo de oração veio somente você. E você precisa agora propagar a graça lá. Me chama muito a atenção a passagem do livro do Evangelho de São João, quando os discípulos começam a conhecer o Mestre. E quando Filipe então conhece o Mestre, e ele vai apresentar o Mestre a Natanael. A alegria dele apresentar, o impacto que causou em Filipe ter conhecido o Mestre, ter conhecido Jesus. Irmãos, é essa alegria, é este impacto, é tudo isso que você absorveu, que você recebeu aqui. É desta forma agora que você precisa chegar lá no grupo de oração. É assim, o retiro, aquilo que você recebeu do retiro, ele não pode parar aqui, irmãos. O Senhor está apontando para nós o direcionamento e o que você entendeu dele. E eu digo mais, talvez um retiro, as coisas acontecem num processo muito rápido, é muito dinâmico, mas louvado seja Deus, nós temos Ministério de Comunicação, está sendo gravado, né, Ivan? Está sendo gravado, todas as pregações, elas são gravadas, irmãos. E até foi importante eu ter lembrado disso, porque as pregações, elas não são gravadas para ficar arquivada lá no site, mas para ser ouvida novamente, e quantas vezes vocês quiserem. Isso também eu peço a ajuda de vocês, anunciem isso. Temos as pregações do retiro de coordenação, de formação, do Kairos, entra lá, ouve o que Deus está falando para a diocese de Osasco. Deus não falou para o grupo de oração São Francisco de Assis, que é do qual eu participo, uma coisa, e falou para o grupo de oração Maranata outra coisa. Deus falou a mesma coisa para a diocese de Osasco, amém? A diocese então precisa viver aquilo o que o Senhor falou. Deus não colocou ali particularidades. Deus deu um direcionamento, irmãos. E como nós vamos responder então diante deste direcionamento que o Senhor deu? Essa é a pergunta agora. Como você vai chegar agora no teu grupo de oração? Talvez você músico, você artista, você que faz teatro, que faz dança, encontrava desanimado porque você vinha para o teu grupo de oração e não via nada, não conseguia sentir mais nada. Agora você vem aqui, recebe toda essa graça de Deus, mas e quando você chegar no grupo de oração? Porque a realidade do grupo de oração, que você viu ao sair de lá,
é a mesma que você vai voltar e vai encontrar. A diferença aqui é como você vai voltar, como que você vai chegar lá. Você é esse agora diferencial que precisa chegar dentro do grupo de oração, dentro do seu ministério, para mudar aquela situação. E aí, irmãos, eu quero dizer que isso não serve somente para aqueles que ministram o louvor, mas o baterista, aquele que toca o teclado, que toca o contrabaixo, que toca o violão, porque às vezes nós jogamos toda uma responsabilidade em cima de quem ministra, de quem está conduzindo a oração, né? Mas não, irmãos, é você que vai fazer a diferença lá. Olha para quem está do seu lado e diga isso, é você que vai fazer a diferença lá. Sabe, irmãos, nós precisamos agora voltar para dentro do grupo de oração, cheio de sonhos. Nós estamos vivendo um momento difícil na sociedade. Mas o músico, entenda bem aquilo que eu vou dizer aqui, o artista, ele tem a graça de Deus, não dele, mas ele tem a graça de Deus de levar alegria para dentro de um grupo de oração, de transformar um grupo de oração. Sabe, o artista, ele tem essa graça, ele recebeu este dom. E eu te pergunto, irmãos, o que nós estamos fazendo com o dom que recebemos? Talvez muitos chegaram aqui com um dom, como a parábola dos talentos, que eu sempre gosto de comentar, com um dom escondido, com um talento escondido. Pergunta para o irmão que está do seu lado, meu irmão, você desenterrou o talento esse final de semana? Tem que desenterrar, irmãos, o talento, porque agora você precisa multiplicar o talento, amém? Agora tem que multiplicar. Outro ponto, irmãos, nós não podemos mais estar, sabe, engessado às estruturas. Eu conheço irmãos que comentam que se o ministério de música não tiver completo, não dá para fazer o louvor. Irmãos, não é assim. Nós não podemos estar mais apegados à estrutura. Amém? Se você canta, irmãos, e não tem o baterista, não tem o tecladista, faça você. Outra coisa que eu quero pedir, eu peço uma ajuda encarecidamente ao Ministério de Música e Artes. Tá? Aqui é um pedido de ajuda mesmo meu para vocês. Nós precisamos, irmãos, colocar os nossos grupos de orações nas casas, amém? É lá nas casas. Eu peço a tua ajuda, meu irmão. Vamos incentivar os nossos coordenadores de grupo. Vamos para dentro das casas. Vamos clamar batismo do Espírito Santo dentro das casas. E nós precisamos dessa alegria de vocês dentro das casas. Vamos para as praças. Vamos ocupar o lugar que é nosso. Amém, irmãos? É nosso. Infelizmente eu conheço músicos que não gostam de sair de dentro do grupo de oração. Mas nós precisamos, irmãos, sair de dentro do grupo de orações e entrar dentro das casas. Nós estamos esperando as pessoas voltarem para dentro do grupo de oração. Eu convido vocês a fazer o caminho inverso. Ir para dentro das casas para depois as pessoas virem para o nosso grupo de oração. Sabe, eu quero contar com vocês. Eu quero ter a certeza que depois deste retiro, nós sairemos daqui transformados e vamos assumir o papel que é nosso. Por fim, irmãos, é importante vocês terem entendido o que o Senhor está nos direcionando. Vocês estão vendo toda essa estrutura aqui, e louvado seja Deus que você deu o seu sim, você veio, mas para isso acontecer, existe um grande trabalho, existem grandes esforços, antes, durante e depois. Eu quero dizer o que com isso, irmãos? Nós não temos condições de manter a cada 3 meses um retiro desse para que aconteça um abastecimento na minha e na tua vida. A nossa vida agora, ela precisa entrar numa profundidade de oração. Não é um retiro, com todo respeito, que vai movimentar a nossa vida, irmãos. Mas é a nossa oração pessoal, é a nossa vida fraterna. Precisamos voltar então a essa vida fraterna, a oração pessoal. E viver então
impulsionado por esse Espírito que nos batizou novamente aqui, nesse dia. Então é desta forma que nós vamos viver daqui para frente. Se você não lembra mais, se você não conseguiu absorver tudo aquilo que foi direcionado a cada pregação, a cada parte deste encontro, eu quero convidar você, assim que for liberado as pregações, a ouvir de novo. Quanto mais vezes nós ouvirmos, mais nós vamos assimilar, entender aonde o Senhor está nos direcionando. Então ouve 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem preciso. Amém? Convidar você a ficar de pé. Não estava programado, né? Nós não tínhamos colocado essa parte aqui no cronograma. Depois o Juninho ontem conversou comigo e disse que seria importante eu ter um momento aqui, uma fala. E eu louvo a Deus porque eu entendi aquilo que o Senhor também já tinha impulsionado no meu coração. E quando eu tive aquela visualização, eu vi então ali aquele cemitério e muitos mortos se levantando, se posicionando. Eu entendi o porquê que eu precisava vir aqui na frente e, como coordenador da diocese, trazer essa visualização e comentar com vocês esses pontos que eu acho e julgo ser importante. Mas diante da visualização, irmãos, eu quero chamar você a se comprometer realmente com o teu ministério, a se posicionar como eu via naquela visualização. Eu te convido a fechar teus olhos, em nome de Jesus, para esse último momento antes da Santa Missa. Peço ao ministério que possam também começar aí a tocar. E nós vamos fazer um momento aqui de oração, aonde você vai se posicionar. E eu quero explicar rapidamente o que é isso. Ministério de Música e Artes, e principalmente diante daquilo que compete ao dia da reunião de oração, é um ministério, são homens e mulheres que estão de frente para o combate, tocando, cantando ou conduzindo a oração. Vocês estão de frente. E quanta batalha é travada, porque vocês são aqueles que estão de frente. Eu me lembro bem, quando a Josi ministrando, ou na pregação de ontem, quando houve uma revelação, que o Ministério de Música e Artes, a Josi me corrija se eu estiver errado, era um ministério que é visto como quem não ora, era isso? Isso, como quem não ora. E isso dói, irmãos, isso dói. Eu não sei se isso doeu no teu coração. No meu, dói. Um ministério como quem não ora. Quando nós utilizamos o termo artista, não é porque nós somos artistas profissionais de TV. Somos artistas do Senhor. E se somos artistas do Senhor, nós somos um povo que ora sim. Eu quero que você se posicione em cima desses dois pontos agora. Sobre a visualização daquele que estava morto. E sobre essa palavra de maldição, essa palavra negativa, lançada sobre esse ministério, como quem não ora. Então levanta as tuas mãos, em nome de Jesus, e faça a tua oração, como quem não aceita, como quem não admite essa palavra de quem não ora. É você agora, faça a tua oração. E diga para o Senhor que você não aceita. Diga para o Senhor que você não quer essa palavra na tua vida, como quem não ora. Desta maneira você começa a se posicionar, a se levantar. Porque, irmãos, palavras também têm o poder de nos derrubar. Palavras também têm o poder de nos colocar para baixo. Palavras também têm o poder de nos tirar da presença de Deus. Na medida que nós aceitamos isso, na medida que nós vamos nos conformando com isso,
Nós não podemos mais nos conformar com isso. Nós não podemos mais aceitar isso. Somos um povo de oração. Nós não podemos mais querer viver desta maneira. Nós queremos agora se levantar e se posicionar como valentes guerreiros, como aquele que recebeu um chamado de Deus, como aquele que recebeu da parte do próprio Deus um chamado, como aquele que está em ordem de batalha, como a Virgem Maria. É assim, irmãos, que nós nos levantamos nesta manhã. É assim, irmãos, que nós vamos dando fim a este retiro, de pé, levantado, posicionado. É desta maneira, irmãos. Rende mesmo toda a tua oração a Deus, porque a graça de Deus vem sobre nós. Há uma graça especial do Senhor sobre a minha e a tua vida.